A paz de Jesus, tudo bem? Vamos lá continuar o nosso estudo no Evangelho de São João. Hoje nós vamos ver que Jesus expulsa os vendilhões do Templo de Jerusalém. Capítulo 2, versículos de 13 a 25. Vamos lá? Bom, o texto começa assim: estava próxima a Páscoa dos judeus. Uma coisa interessante, já começa bem interessante. No Evangelho de São João, é narrado para a gente 3 festas da Páscoa dos judeus. Aqui no capítulo 2, versículo 13, também no capítulo 11, versículo 55, e no capítulo 13, versículo 1. E é justamente por conta dessa cronologia aqui, né? A festa acontecia uma vez por ano. Então é justamente por causa disso que se dá a vida pública de Jesus, de 3 anos. Interessante, né? Nos outros evangelhos, nos sinóticos, só narra uma vez, né, a festa da Páscoa. Inclusive, nos outros evangelhos, Jesus fez um caminho para Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, foi uma chegada derradeira. Né? Ele chegou ali e ali acabou. E em João, não. Em João, ele vai 3 vezes para Jerusalém. Tá bom? Isso é um ponto muito importante e é justamente por causa disso que é atribuída a duração da vida pública de Jesus de 3 anos. Bom, aqui no Evangelho de João, a purificação do templo se dá logo no começo do Evangelho, diferente dos sinóticos, como eu já disse, que acontece no final, que é a entrada de Jerusalém, a entrada de Jesus em Jerusalém de forma triunfante, tudo bem, mas aí já é a derradeira. Voltemos aqui ao Evangelho de São João, versículo 15, ele fez um chicote de cordas. Veja, Jesus pegou as cordas e fez um chicote. Não foi uma atitude impensada ou nem uma atitude revolucionária, de rebeldia, não. Jesus sabia o que estava fazendo, ele preparou o chicote e entrou no templo expulsando todos. E aqui existe algo interessante, importante e profundo. Ele expulsou a todos, como que João quisesse falar. Ele queria ficar sozinho no templo. Sabe por quê? Porque João quis mostrar que Jesus é o templo, o novo templo, o templo definitivo. Tendo que no versículo abaixo, lá no versículo 18, os judeus pedem para Jesus um sinal. E Jesus diz o seguinte: olha, destruam o templo e eu reconstruo em 3 dias, fazendo referência ao seu corpo. Então Jesus é o templo, o novo e definitivo templo. Ao contrário dos sinóticos, quando os judeus pedem um sinal, eles fazem a comparação com Jonas, né, que ficou 3 dias no ventre do peixe. Jesus fica 3 dias no seio da terra. Os dois falam, né, os sinóticos e João falam da ressurreição de Jesus, que esse seria o grande e definitivo sinal. Mas em João, Jesus compara o templo com o seu corpo, porque o seu corpo é o templo. É ali que Deus se revela, é ali que Deus fala, é em Jesus, na encarnação do Verbo, na sua paixão, morte e ressurreição, é em Jesus, no seu corpo, que Deus se revela plenamente. Deus fala tudo em Jesus. Toda a revelação,
tudo o que Deus tem que falar, ele disse em Jesus, no seu corpo, o único, o verdadeiro, o derradeiro, o novo templo. Inclusive, Jesus é o mediador. Toda oração se concentra em Jesus, ele é o centro da oração cristã. É ali que os verdadeiros adoradores adoram a Deus, em Jesus, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Então, João quis mostrar isso, né? Que Jesus quis falar, eu sou o novo e definitivo templo. Né? Bom, vamos lá, senão não dá tempo. No versículo, só um detalhe também. Lá em Ezequiel, no capítulo 47 de Ezequiel, fala pra gente das torrentes de água que jorram pelo lado direito do templo, dando vida, levando vida. Na cruz, do lado de Jesus, corre sangue e água. Entende? O novo templo, o definitivo templo, dali jorra a salvação para a humanidade. Outro fato interessante, Jesus expulsa os vendedores de bois e ovelhas e joga as moedas no chão lá dos cambistas com o chicote, mas Jesus não expulsa com chicotes os vendedores de pombas. Jesus ordena com a sua palavra que eles saiam, mas não expulsam com os chicotes. É um detalhe, mas muito interessante. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 24, diz que Maria e José foram ao templo e apresentaram um par de rolas, ou 2 pombinhos, quando Jesus foi apresentado no templo. As pombas era o sacrifício que os pobres podiam pagar. Olha, que zelo de Deus, que cuidado, que carinho de Deus. São detalhes que mostram justamente isso, né? Um Deus tão zeloso, tão cuidadoso. Quando Jesus os expulsa todos do templo, os discípulos lembram de passagens bíblicas, de profecias bíblicas, inclusive lá no Salmo 68, que diz, né? O zelo pela casa do meu pai me consome. Guarda isso que daqui a pouco a gente vai voltar nisso. Bom, por último, né, para a gente terminar, já quase 8 minutos, João termina fazendo um paralelo ali nos versículos 23 até o 25, faz um paralelo às avessas da festa das bodas de Caná. Lá nas bodas de Caná, os seus discípulos acreditaram em Jesus pelo que ele é, Filho de Deus. Aqui, as pessoas acreditavam em Jesus pelos seus milagres. Isso é interessante. A palavra que diz aqui na Bíblia da Ave Maria é assim, mas Jesus mesmo não se fiava neles. Fiar quer dizer acreditar. Jesus não acreditava neles, porque Jesus sabia que eles ainda não o tinham como filho de Deus, mas sim como fazedor de milagres. Segundo João, e para João, era necessário mostrar que Jesus é filho de Deus, é o Verbo encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso que importava para João. João não queria mostrar um Jesus milagreiro, que as pessoas acreditassem naquele que fazia milagres. João estava preocupado em mostrar Jesus como Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que veio revelar o Pai, aquele que é o templo por excelência. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sempre esta é a preocupação de João. Então aqui, quando ele termina a narração da purificação do templo, ele diz assim: mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. Ele sabia, como diz lá no versículo 23,
Muitos creram no seu nome à vista dos milagres que fazia. Versículo 25. Jesus não necessitava que ninguém lhe desse testemunho do homem, do fazedor de milagres, pois ele bem sabia o que havia nos homens, né? No homem, interesseiro pelos milagres, não pelo Filho de Deus encarnado, o Messias. Tá legal? Então João refuta toda crença em Jesus que não seja por quem ele é. Filho de Deus, verdadeiro homem, o Verbo encarnado, o Messias esperado. Fica com Deus, Deus te abençoe. Vai estudando aí, hein? Não para de estudar, não. Pega esse trecho bíblico e lê, vê o rodapé, estuda, pesquisa em outros lugares, vai estudando, vai estudando. A palavra de Deus precisa nos transformar, tá? Tchau, fica com Deus.